pessoal, eu sou a Ana Amaro e hoje nós vamos fazer a correção do PED teste do 8º ano, ok? Então pegue o seu material aí e acompanhe a gente porque você precisa ler o texto que está aí. O primeiro deles é o Manifesto em Favor do Direito dos Animais. E aí você vai ler todo esse texto para responder as questões que vêm a seguir, ok? Depois que você ler, vamos ver aí a questão. O manifesto é um gênero textual direcionado a múltiplos receptores. É um depoimento público com fins e propósitos determinados. Tem a intenção de chamar a atenção para certo assunto e tem como princípio básico convencer os leitores, ouvintes, de alguma informação, ok? Então, a primeira coisa que você precisa lembrar, esse é o módulo 1, que fala sobre o manifesto, que é um gênero textual tipicamente argumentativo. É um texto que tenta convencer, tenta expor um problema de cunho social, político, econômico, e ele tem relação com toda a sociedade. O tipo manifesto, ele apresenta para a sociedade um problema que todo mundo tenha relação com ele, algo que incomode, que isso possa ser prejudicial a um grupo de pessoas ou a um povo, ok? E aí ele tenta expor esse problema e apresentar uma solução. Geralmente ele tem a intenção de que as autoridades responsáveis por tal problema possam resolvê-lo. E no final do manifesto, geralmente vem todas as entidades, as empresas, as organizações, as ONGs, que apoiam esse manifesto, que concordam com tudo que está escrito nesse manifesto. Como nós vimos aí, como você já leu, o Manifesto em Favor dos Direitos dos Animais apresenta opiniões sobre a defesa dos animais, ok? Que é algo que incomoda um grupo de pessoas, que é um problema, e ele vem à tona através desse texto, ok? E aí vamos ver. No texto 1, qual é o assunto a ser apresentado à população? Você vai ler e vai entender o quê? Que esse texto, o Manifesto em Favor do Direito dos Animais, dos Direitos dos Animais, ele apresenta as barbaridades cometidas contra os animais. Muitas vezes o manifesto vem apresentar à sociedade um problema que é escondido, que ele não tem muita visibilidade. Então, o assunto principal do texto 1, desse Manifesto em Favor dos Direitos dos Animais, são as barbaridades cometidas contra os animais. Se você respondeu alguma coisa parecida com isso, você está certo, ok? A questão 2 diz assim: qual é a proposta apresentada no manifesto para amenizar o problema? Então, olha só, além do manifesto apresentar o problema, ele geralmente vem com a solução na parte final, na conclusão do manifesto, a gente vê uma proposta para melhorar a situação. E aí, você vai encontrar no 4º parágrafo do texto um trechinho que diz assim, ó: devemos nos mobilizar por leis mais rígidas e pela criação de delegacias de proteção aos animais, às quais possamos recorrer sempre que um cidadão infringir a lei. A tolerância com esses indivíduos que causam a dor a uma parcela da sociedade, nela, incluindo os animais, precisa ser zerada. Então, nesse parágrafo, nós vemos uma proposta para esse problema apresentado, para evitar que crueldades sejam feitas com os animais, ok? Se você botou outra parte do texto que também apresenta uma proposta de melhora, não tem problema, tá? Essa é só uma sugestão, beleza? Depois disso, nós vamos para o texto 2, que é um texto narrativo, diferente do apresentado no texto 1, que é um texto argumentativo, gênero manifesto. O texto 2 é um conto e ele é do tipo narrativo. O título é O Homem e o Seu Cachorro. E aí você vai ler também e vai responder a questão 3, que diz assim: no 2º parágrafo, o autor diz que o destino dos cachorros é esse mesmo de se tornarem propriedade dos homens. Qual das alternativas abaixo traduz melhor a expressão usada pelo autor? Então, você tem que achar uma opção que responda, que tenha a ver,
mostre que realmente o destino dos cachorros é se tornarem propriedade dos homens. Na letra A está assim, ó, por causa da fidelidade, o cão é sempre acolhido pelo homem. Mais ou menos. Letra B, por não poder sobreviver sozinho, o cão acaba sendo acolhido pelo homem. Letra B, então, é a resposta certa para essa questão, ok? Número 4. Sabendo que o sujeito é o ser, a pessoa, o animal, a coisa, a situação, sobre o qual se faz uma declaração, classifique o sujeito da oração, porque não conheci o homem nem o seu cachorro. Então, primeira coisa, isso é matéria do módulo 2, tá? Os tipos de sujeito. E você precisa lembrar que nós temos 5 tipos de sujeito. Primeiro, sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, uma palavra muito importante. Sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais palavras importantes, ou seja, 2 ou mais núcleos. Sujeito desinencial é aquele que não está escrito na frase, mas eu consigo identificar. Eu sei que ele está ali, por conta da desinência do verbo. Do finalzinho do verbo, eu sei que tem um sujeito ali. Quarto tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. É quando eu não quero ou não posso identificar o sujeito. Por exemplo, falaram mal de você. Eu não sei quem falou mal. Eu não quero ou não posso identificar. E aí o meu sujeito vai ser indeterminado. Outro exemplo de sujeito indeterminado. Precisa-se de funcionários. Quem é que está precisando? Eu não sei. Então aí o meu sujeito vai ser indeterminado. Toda vez que eu tiver um verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação, mais a partícula C, o meu sujeito vai ser indeterminado, ok? Ou posso ter sujeito indeterminado quando o meu verbo estiver na terceira pessoa do plural, ou seja, quando o verbo concordar com o eles, e eu não sei quem são eles, ok? Por exemplo, roubaram a idosa no calçadão. Quem é que roubou? Aí você pode me dizer, eles roubaram. Você sabe quem são eles? Eu não sei quem são eles. Então, nós não podemos identificar. O sujeito vai ser indeterminado, ok? E o último tipo de sujeito é o sujeito inexistente, que nós podemos chamar também de oração sem sujeito. Mas vamos falar dele um pouquinho mais adiante, tá? Vamos olhar aqui de novo a número 4. É para a gente identificar o sujeito da frase porque não conheci o homem nem o seu cachorro. Primeira coisa que você precisa identificar é o verbo. O verbo dessa frase aí, dessa oração, é o conheci. Quem é que não conheceu o homem nem seu cachorro? Vai ser o eu, sujeito desinencial. O eu não está escrito nessa frase, mas você consegue identificar. Porque eu não conheci, ok? Então, nesse caso aí, sujeito desinencial, eu, ok? Número 5 diz assim, observe o trecho destacado no segundo parágrafo do texto e justifique a ausência de sujeito na oração. Veja bem, ele já está te dizendo que nessa oração não tem sujeito. Você só precisa explicar por que não tem, ok? Dá uma olhada na frase aí. Havia um homem. Primeira coisa que você precisa fazer quando olhar uma oração, sublinha o verbo. O verbo aí é o haver. Havia um homem. Toda vez que você encontrar uma oração que tenha o verbo haver, fique atento. Verbo haver, quando tiver o sentido de existir, veja se pode, aqui, ó. Existia um homem. Sim, eu posso substituir o verbo haver pelo verbo existir. Toda vez que o verbo haver tiver sentido de existir, significa que a oração é sem sujeito, que esse verbo é impessoal, ou seja, ele não concorda com nenhuma pessoa do discurso, apenas com a terceira pessoa do singular. Mas aí eu não tenho ninguém praticando a ação de haver. Então, a minha oração vai ser sem sujeito, ok? Então, aí, como que você vai justificar? Você vai dizer, a oração é sem sujeito, pois o haver é um verbo impessoal. Haver com sentido de existir não tem sujeito, ok?
Outros casos que eu posso ter oração sem sujeito vai ser quando eu tiver o verbo ser indicando tempo. Por exemplo, são 2 horas. Aí eu não tenho ninguém praticando a ação de ser 2 horas. Então, a minha oração vai ser sem sujeito. O verbo fazer, o verbo ter, indicando tempo decorrido, o verbo haver também. Por exemplo, há muito tempo que eu não te vejo. Faz muito tempo que eu não te vejo. Tem muito tempo que eu não te vejo. Em todos esses exemplos, a oração vai ser sem sujeito, porque esses verbos são impessoais. Nesse caso, eles estão indicando o tempo decorrido, um período de tempo que eu não te vejo. E aí, eu não tenho ninguém praticando a ação desses verbos. Então, a minha oração vai ser sem sujeito também. Outro caso de oração sem sujeito é quando eu tenho verbos que indicam fenômeno da natureza. Por exemplo, anoiteceu, choveu, nevou, amanheceu. Não tenho ninguém que pratica essas ações. Então, são verbos também impessoais, porque eu não tenho pessoas que praticam essa ação. Quando o verbo é impessoal, a oração é sem sujeito. Beleza? Então, questão 5 respondida. Vamos para a questão 6. Identifique e classifique o sujeito das formas verbais em destaque no trecho. O que o homem sonhou, nunca me contaram, mas me disseram que quando ele abriu os olhos, o cachorro estava deitado, pacientemente a seu lado, velando aquele sono, agoniado e faminto. Primeira coisa, só para tirar dúvida, quando tiver escrito formas verbais, é para você observar o verbo conjugado, tá? E aí temos 2 formas verbais, 2 verbos conjugados. Contaram e disseram. Repare, esses verbos estão na terceira pessoa do plural. Nunca me contaram, mas me disseram. Quem praticou a ação de contar? Quem praticou a ação de dizer? Não sei. Quando eu não quero ou não posso identificar quem praticou a ação, quando eu não quero ou não posso identificar o sujeito, eu vou dizer que esse sujeito é indeterminado, porque os verbos estão na terceira pessoa do plural. Não sei quem contou e quem disse, tá? Então, nesse caso, sujeito indeterminado, beleza? Para a questão 7, você vai precisar ler essa tirinha aí do menino maluquinho. Então, você vai ler com calma e depois você vai responder a questão que diz assim, ó. Além de gostar de animais, o menino maluquinho tem uma característica ressaltada na HQ. Aponte-a. Então, a característica mais evidente do menino maluquinho aí é que é a persistência. Ele é muito persistente. Ele vai atrás do que ele quer. Ele quer muito cachorro, então ele dá vários jeitos de conseguir que ele levar o cachorro para casa. Você pode dizer também que o menino maluquinho é esperto, que o menino maluquinho é malandro, porque ele dá um jeitinho do cachorro ir para casa dele, tá? Mas aí, se você botar qualquer característica dessa, vai estar correto, beleza? E questão 8. No último quadrinho, o menino maluquinho diz: ele me seguiu até aqui. Destaque e classifique o sujeito dessa oração. Quando pedir para você destacar, o ideal seria que você sublinhasse o sujeito e, além disso, reescreve esse sujeito que você destacou, só para quando a gente for corrigir, num caso de prova, de teste, a gente ter certeza que você sabe qual é o sujeito, tá? E aí, nesse caso, então, no último quadrinho, ele diz assim: ele me seguiu até aqui. Quem é que... Sublinha o verbo. Quem praticou a ação de seguir? Foi o ele. Ele, sujeito simples, ok? Eu só tenho um núcleo nessa frase, um núcleo do sujeito, então o sujeito vai ser simples, beleza? Agora vamos para o último texto aí, o texto 4, que você vê que ele é uma propaganda, né, da Pedigree, e aí tem a imagem do cachorrinho e o texto, que é bem breve. Eu e meu melhor amigo poderíamos fazer um dicionário português latido, beleza? Aí a questão 9 diz assim: é possível identificar um tom humorístico na campanha. Em que ele consiste? Então a questão já está te afirmando que tem um tom humorístico. Se você não achou graça de nada, lê de novo, para ver se você consegue pegar o que seria
essa graça, esse tom humorístico? Olha só, em que ele consiste? Por que tem graça? Por que teria um motivo para rir nessa campanha? Porque ele faz um trocadilho entre as palavras latido e latim. Lembrando que latim é uma língua, certo? Primitiva, que originou o português, o espanhol, o francês. E aí, para você entender algo escrito em latim, você precisaria de um dicionário. Então, ele faz esse trocadilho. Um dicionário português latido. Beleza? Então, a resposta seria aí o trocadilho entre essas palavras. E, por último, a questão 10 diz assim: destaque e classifique o sujeito da oração presente no texto 3. Então, olha só, dá uma olhada ali. Eu e meu amigo poderíamos fazer. Quem é que poderia fazer alguma coisa? Eu e meu melhor amigo. Sujeito composto, porque eu tenho duas pessoas aí que poderiam fazer o dicionário. Eu, núcleo, e meu melhor amigo também, tá? Então, no caso, amigo eu e amigo são núcleos do sujeito. Se eu tenho dois núcleos, lembrando que núcleo é a palavra mais importante do sujeito, se eu tenho dois, aí o meu sujeito vai ser composto, ok? Então, fechamos aqui esse pé. Espero que você tenha tirado suas dúvidas. Estude pela apostila, dê uma revisada no caderno, que com certeza você vai tirar uma nota boa, ok? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!